Bora almoçar. Almoçar. Almoçar com uma coisa aqui, ó. Olha só. Fígado. Ai. Fígado, arroz, feijão e macarrão. E um sucozinho de goiaba. Meu cunhado ali com a bacia dele. Ele tá aqui do copo roxo, mãe? Muito. Bora lá, almoçar. Ana Beatriz é resenha, viu? Terminei de tomar banho, já tô com calor. Deve ser estranho mesmo. Diz que... Se é que você tava tomando banho, né? Não, homem, eu vou falar uma coisa que eu tô gravando no vídeo aqui. Bom. Aliás. Não vendi nada, mas... Tá tendo parafuso.